crianças, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Então, vamos dar início a mais uma aulinha, tá certo? Nossa aula agora será de ciências, tá bom? Então, peguem aí a apostila de vocês. Deixa aí no cantinho, que daqui a pouco a tia vai explicar o que vocês devem fazer, tá certo? Mas antes de começar a nossa explicação, vou lembrar a vocês que durante esta semana nós estaremos trabalhando atividades avaliativas, tá certo? Então, todas essas atividades que a tia tá passando vão valer nota. E para que essa nota, tia? Para que a gente possa encerrar o nosso segundo bimestre, ok? Então, como vocês também já sabem, durante esta semana nós estamos trabalhando o Dia da Árvore, né? E também a chegada da primavera, né? O Dia da Árvore foi ontem, dia 21 de setembro. É comemorado o Dia da Árvore. E o início da primavera é amanhã, dia 23 de setembro. Então, aqui no hemisfério sul, né, nós estamos dando início amanhã, dia 23, ao início da primavera, tá certo? Então, como nós já estudamos, né, nós vimos aí que as plantas, elas são muito importantes para que exista vida aqui no nosso planeta Terra, não é isso? Então, sem as plantas, sem a água e sem alguns recursos naturais, não existiria vida no planeta Terra, tá certo? Então, a planta, ela é muito importante. Nós vimos também que as plantas possuem algumas partes, não foi? Quais são? Quem lembra aí quais são as partes de uma plantinha? Raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Essas são as partes que compõem uma planta completa. Mas todas as plantas possuem todas essas partes? Não, né? Nem toda planta possui todas essas partes. Tem plantinhas que possuem algumas partes e outras não, tá certo? Existem plantas de diversos tipos aqui no nosso país. Aliás, não só aqui, mas no mundo todo, né? Existem plantas frutíferas, existem plantas que não são frutíferas, né? Plantas frutíferas, como vocês sabem, são aquelas plantas que produzem frutos, tá certo? Há plantas que nascem a partir da raiz, né? Há plantas que nascem a partir do caule que você planta. Há plantas que nascem a partir da semente, né? Que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então, além, né, de ser um ser vivo, por que que a planta ela é tão importante para nós, né? Por quê? Porque as plantas elas têm alguns benefícios, como por exemplo, fazer sombra. Quem nunca descansou, né, embaixo de uma árvore, se não descansou, se não ficou embaixo de uma árvore, não tem sensação melhor do que aquele ventinho bem fresquinho vindo na nossa direção. Então, não sabe o que está perdendo, tá certo? Outro benefício das plantas, né, é embelezar as ruas. Gente, é tão lindo quando uma rua, uma cidade é cheia de planta, né, é cheia de árvores, é muito bonito. Dá uma beleza, modifica a paisagem, não é verdade? Diminuir a temperatura, né? Pode prestar atenção. Vocês já observaram que quando você está na zona rural, lá no sítio, você sente a diferença da temperatura da zona rural para a zona urbana? Que quando você está aqui na cidade, na zona urbana, você às vezes está uma temperatura horrível, né? Sem aguentar. E quando você vai para a zona urbana, aliás, quando você vai para a zona rural, você sente a diferença, né? Então, as plantas, elas tendem a fazer com que a gente sinta, né, essa diminuição na temperatura, tá certo? Melhoram a qualidade do ar, né? Não tem nem comparação o ar da zona rural com o ar da zona urbana, né? Onde na zona urbana há uma poluição aí do ar, enquanto que na zona rural, devido à grande quantidade de plantas que tem e por não ter tantas coisas como tem na zona urbana,
esse ar para se respirar é bem melhor, é bem mais natural, não é verdade? Abrigo e alimento para os pássaros, então as plantas elas também servem para isso, né? É algum dos benefícios das plantas, é servir de alimento ou de habitat, né? Abrigo para os animais, certo? E também, né, além de ter todos esses benefícios, nós também podemos utilizar as plantas como remédio, né? Como a gente já estudou lá sobre as plantas medicinais e muitas outras coisas. Então, crianças, agora peguem aí a apostila, abram na página 22, tá certo? Então, hoje a tia vai ensinar a vocês a confeccionarem um boneco de alpiste. Vocês já conheciam o bonequinho cabeça de alpiste? Não? É bem legal de fazer ele, vocês vão gostar, certo? Aqui na página 22 tem dizendo os materiais que vocês vão utilizar e o passo a passo de como fazer, tá bom? Vou ler aqui para vocês os materiais, ó. Vocês vão precisar de um pé de meia calça fina. Meia calça é aquela meia fininha que as mulheres usam, certo? Terra, substrato ou pó de serragem, um desses três. Tesoura. Materiais para decorar, que esses materiais aí pode ser o material que você achar melhor, que tenha em casa também. Suporte de garrafa PET, prato ou copo de plástico. Tem que ser um suportezinho assim, para colocar o bonequinho de alpiste. Até com uma garrafa PET, você cortando ela, dá para fazer um pratinho descartável ou um pratinho de plástico que você tem aí na sua casa. Você vai fazer aí o que você tem em casa, certo? Com o que você tem em casa. Água. E faltou aí nos materiais, mas vocês vão acrescentar semente de alpiste, que é o principal, tá certo? Então, ó, não esqueçam de colocar aí semente de alpiste, é o principal para vocês fazerem um bonequinho de alpiste. Então, ó, modo de fazer. Comece por colocar as sementes de alpiste de molho em água por 24 horas. Então, um dia antes de você fazer seu bonequinho, você tem que colocar as sementes de alpiste de molho. Desta forma, elas começarão a germinar mais rapidamente. Ou seja, germinar é o quê? Nascer mais rápido, certo? Pegue um pé de meia calça fininho, coloque as sementes nela e encha com terra, substrato ou serragem. Dê um nó firme para fechar e corte o excesso. Então, depois que as sementes ficaram lá de molho, vocês vão retirar ela, vão colocar elas dentro da meia, certo? Em cima da semente, você coloca a terra, tá certo? E amarra bem amarradinho e pode recortar o excesso da meia que ficou, ok? Coloque a meia com o nó virado para baixo. Então, você agora vai pegar o suportezinho que você vai fazer, que pode ser a garrafa PET, pode ser um prato descartável, um prato de plástico, o que você tiver aí na sua casa para usar como suporte. Vai pegar a parte que ficou com o nó, você vai colocar para baixo, sobre algo que retém a água da rega, né? Então, em cima do suporte. E decore com diversos materiais, tais como marcadores, cartolinas, botões. A decoração aí vai ficar a seu critério. Você vai decorar com os materiais que você tiver na sua casa. Regue a terra moderadamente todos os dias e aguarde pelo crescimento do cabelo do seu boneco, né? Então, gente, ó, tia, eu posso pesquisar na internet outros modelinhos de boneco de alpiste com outras decorações? Pode sim, tá certo? Você vai fazer aí o seu boneco de alpiste da maneira que você achar melhor. Ó, aqui na página 23 tem um exemplo aí. Seu bonequinho vai ficar assim. É rapidinho, se você fizer, seguir o passo a passo bem direitinho, regar bem direitinho todos os dias, no instante os cabelinhos do seu boneco vai crescer, certo? Tem uns que ficam bem grandes, que você pode amarrar com uma xuxinha, no caso, se for as meninas, né? Pode fazer um cocôzinho nela. Os meninos já podem deixar assim, mas vocês vão aí usar a criatividade de vocês para decorarem o seu bonequinho de alpiste, tá certo?
Então, meus amores, façam essa atividade. É bem legal, certo? Caprichem na decoração aí do bonequinho de vocês, tá bom? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!